Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações, amados amigos e irmãos da fé. Vim fazer esse vídeo hoje. E esse vídeo talvez ele será um dos mais reveladores que eu fiz até hoje. Um vídeo que realmente, se você assistir e colocar atenção até o final, você vai abrir a tua mente a respeito do Evangelho, tá? Antes de começar o vídeo, eu espero que vocês, peço a vocês que dêem um like para que aumente a visualização desse vídeo, né? Porque conforme vocês vão dando like, o algoritmo do YouTube percebe que vocês estão gostando e envia esse vídeo para mais pessoas, recomenda. Também peço que vocês compartilhem, né? Me ajudem no engajamento desse canal. Eu faço tudo aqui de graça, não peço dinheiro para ninguém. Tiro tempo da minha vida para estar sempre aqui ajudando a estruturar a todos que ouvem, né? A formar uma casca, a estruturar no Evangelho. Sem segundas intenções, sem nada, com a única intenção de compartilhar conhecimento. Então compartilhem, vão nas redes sociais de vocês, nos grupos de WhatsApp, de irmãos, compartilhem, peçam para eles se inscreverem no canal, para ajudar aqui nós também. Irmãos, hoje o tema que eu vou falar desse vídeo aqui é um tema muito difícil de se tocar. Ele vai encontrar muitas coisas, ele vai encontrar muitas estruturas, e principalmente a estrutura religiosa do mundo. O tema do vídeo de hoje é a igreja verdadeira. Ela existe? Qual é a igreja verdadeira? Irmãos, igreja, ela, no sentido em que nós vemos os primeiros passos dela no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos em mente que igreja nada mais é que uma comunidade, né, que compartilha os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos que Jesus ensinou. Então esse é a igreja, né? Vem do termo religião, religare, que é religar o homem outra vez com Deus. Então a igreja, ela tem princípio cristão, e no princípio cristão eles vivem numa comunidade, ou seja, compartilham, convivem uns com os outros. Por isso que não existe servir a Deus de forma isolada, né? Você tem que estar no meio de uma comunidade, por quê? Para você exercer a tolerância com o teu irmão. Por isso que a igreja, irmãos, ela é imperfeita. Eu vejo muita gente falando assim, mas esse aí é pior do que os outros, vai na igreja. A igreja é exatamente para isso, irmãos, para pessoas imperfeitas. Jesus mesmo disse que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, os necessitados. Então a igreja é como se fosse um hospital. São pessoas que entram doentes, algumas se curam mais rápido, dependendo da enfermidade, dependendo dos traumas, e alguns demoram um pouco mais de tempo. Nós não podemos confundir igreja, que é a comunidade cristã, com denominações. Denominações, meus queridos, são instituições que abrem, no Brasil se chama CNPJ, né? São instituições que abrem, algumas têm donos, outras são comunitárias, como a congregação cristã, e elas ensinam, entre aspas, as ensinanças de Cristo. Essas não são igrejas, são denominações. Qual que é a igreja verdadeira, irmão Tiago? Ela existe. Sim, ela existe. Todos vocês que estiverem em casa, pegue o Evangelho relatado segundo João, no capítulo 10, iniciando no versículo 11 até o 16. Eu vou ler para vocês, depois eu vou explicar tudo isso que eu li. Aqui, o apóstolo João, ou aquele que escreveu o Evangelho narrado, relatado por João, ele escreve assim: o que Jesus tinha dito. Ele faz um relato do que Jesus disse. Jesus disse assim para os discípulos e foi relatado por João: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ele vê
vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, presta atenção nesse parágrafo, versículo 16 de João 10. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, esse texto não poderia ser mais atual. Ele fala exatamente o cenário que nós estamos vivendo dentro das denominações, e muitas delas fazem parte da Igreja de Cristo. O que Jesus está querendo dizer aqui, o que eu entendi aqui, principalmente nos versículos 15 e 16, irmãos, o que dá para nós entender aqui é que a Igreja de Cristo hoje ela está espalhada em várias denominações. Tanto que Jesus fala em ajuntar as suas ovelhas e agregar até outras que não são do seu aprisco. Nós vamos falar sobre isso. Então a igreja verdadeira, irmãos, ela está espalhada nessas 15 mil denominações que tem no Brasil, outras não sei quantas nos Estados Unidos, outras não sei quantas na Coreia do Sul e por diante vai. Então a igreja não é a denominação que você vai, você que é da Assembleia, da Congregação, da Deus e Amor, da Batista, da Presbiteriana. Não, a tua igreja não é a Igreja de Cristo, né? Nem mesmo os mormons que levam o título do Santo dos Últimos Dias são a Igreja de Cristo. Vai se salvar gente de todas essas denominações. Por quê? Porque não é o que fala sobre o Evangelho, é que vive o Evangelho. E para você viver o Evangelho, você tem que ser sincero com Deus. O que é ser sincero com Deus? Você vai ter pecados, faltas, fraquezas, mas você vai admitir perante Deus, pedir perdão para que a intercessão de Cristo te alcance. Entendeu? E aí você vai ser sincero com o teu irmão. Sincero com o teu irmão você vai respeitar ele como se fosse você mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, o amor tem que ser um amor próprio. Você tem que se amar, você tem que se valorizar. E aí você vai valorizar o teu próximo como valoriza a ti mesmo. Você não vai fazer para ele o que você não quer que ele faça para você. Você não vai cobiçar a mulher dele, não vai trair ele, a mulher dele, não vai tentar dominar, como que eu digo, seduzir a mulher dele, não vai tentar roubar o que ele tem. O teu funcionário é o teu próximo. O teu patrão é o teu próximo. O teu vizinho é o teu próximo. O teu marido, a tua esposa são os teus próximos. Então vocês têm que amar a ele no mesmo amor que você dá a si mesmo. Outra parte, o apóstolo Paulo fala que aquele que não ama seu irmão é homicida e não possui a graça de Deus. Então, irmãos, o que é amor? Amor, irmãos, é a capacidade de você querer a pessoa e querer que ela evolua junto com você. Amor não é dizer eu te amo, não é aquela companhia de bar que está junto, que tem, dores, não. É um ajudando na evolução do outro. A maior demonstração de amor, muitas das vezes, é a correção. É você chegar para um amigo teu que está cometendo alguma coisa errada e repreendê-lo. Se ele te ouvir, ganhaste um amigo. Então, meus irmãos, não existe uma igreja verdadeira hoje, não. Não existe igreja, na verdade, hoje de Cristo. O que existe são membros dispersos em diferentes denominações. E como Jesus aqui mesmo disse, e foi relatado por João, ainda tem outras que não processam o cristianismo como nós processamos. Ou seja, ele não admite que Cristo é Deus. Ele não vê, mas ele é uma pessoa que ele ama o seu próximo. Vamos supor um ateu sincero, que ele anda na sinceridade, ele não prejudica ninguém, ele ama seu irmão, ele não faz para seu irmão o que ele não faz para si mesmo, o que ele não gostaria para si. Essa pessoa é um cristão que não confessa Cristo.
Sem saber, ele pratica as boas obras do cristianismo. Não que as obras elas nos salvem, mas as obras são um complemento ou uma mostra em que nós realmente somos convertidos no Evangelho. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, que vai chamar ovelhas de outro aprisco. É o próprio Jesus. Pessoas de outras religiões que amam a Deus, mas muitas das vezes não tiveram esse contexto. Que contexto, irmão Tiago? Mas Cristo falou que é só através dele. Sim, através dele. Mas ele deu para nós o quê? Deu para nós leis, regras dentro da graça. Ele falou para nós que para nós nos salvarmos, nós temos que amar a Deus, sobretudo, e nosso próximo como a nós mesmos. Então, isso se resume à graça e toda a lei também. Ou seja, vamos supor, você nasceu na África, lá nos anos 70. Hoje a África já, graças a Deus, ela já conhece o Evangelho. As igrejas praticamente invadiram a África. Mas a África dos anos 70, muitas pessoas nasceram e morreram sem conhecer o cristianismo. Nasceram sobre a cultura das religiões afros. Essas pessoas não se salvarão, então? Elas não tiveram a oportunidade de conhecer. Tanto que a internet, mas é uma coisa nova, uma coisa de 15 anos, 20 anos no máximo. 20 anos, 25 anos atrás. É esses que Jesus está dizendo. Convém-me agregar ovelhas que não são do meu aprisco. Eu tenho outras ovelhas, Jesus disse, que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz. Ouvirão a minha voz é o que, irmãos? Farão aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Obedeceram os meus mandamentos. É isso que é ouvir a voz de Cristo. E haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Este é o rebanho verdadeiro de Cristo, a qual ele será o pastor. Então aqui, irmãos, pelo que nós vemos aqui, nenhum homem tem a autoridade de se dizer eu sou o pastor. Você pastoreia as ovelhas de Cristo. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas e não as suas ovelhas, Pedro. Nós temos o dom do pastor, temos o dom do profeta, mas não temos mais o título do profeta e nem o título de pastor. Não é? Então, o dom de pastor, sim, há pessoas que apacentam as ovelhas. As ovelhas não é dele, é de Cristo. Se você for por um contexto como lá em Israel, com os pastores, em qualquer outra nação, você vai ver que a ovelha, ela reconhece o dono pela voz. Pela voz. E se o dono ficar doente, irmãos, tem que ter um menino. O dono tem que levar um filho, ou 2 dos seus filhos, e essa ovelha tem que ser acostumada com a voz desses seus filhos, para que quando ele adoeça, a ovelha obedeça o filho. Então as ovelhas não são nossas, nós que temos, né, somos presbíteros do Evangelho. Não. As ovelhas são de Cristo. Cristo, ele foi lá preparar lugar para nós e deixou a nós a responsabilidade de pastorear as ovelhas, a qual nós vamos entregar de volta a ele, porque ele é o sumo pastor. Então hoje, irmãos, não existe igreja verdadeira, não existe igreja de Cristo, isso é tudo falácia. É tudo falácia de pastor para dizer que a igreja dele é melhor, para querer te dominar. Não existe. Existem denominações mais sérias. Exemplo. A probabilidade. A igreja, vamos colocar no contexto que as denominações são como escolas. Existem escolas que são melhores para ensinar, ou seja, tem professores mais preparados, tem pessoas mais preparadas. Existem escolas, principalmente em lugares mais pobres, que já não têm o mesmo preparo. Então, a probabilidade de um aluno passar em uma universidade são dos lugares em que tem os professores, as melhores escolas. Não, nem todos, às vezes a regra sai fora. Às vezes há exceções. A boa vontade de um aluno, mesmo estudando numa escola ruim, né? E a inteligência, ela se sobressai. Mas num contexto geral, a probabilidade de passar na universidade foi do aluno que estudou em melhores escolas. Mesma coisa com a igreja. A probabilidade de você ter uma boa guia, de aprender o evangelho e de não se desviar dele, é numa igreja que o ensina melhor. Então nós somos membros do corpo de Cristo, em diferentes denominações. Existem
pentecostais, neopentecostais, reformados, e Jesus tem, em todas essas igrejas, em todas essas ramificações, os seus, e até fora do cristianismo, como ele disse, que existem ovelhas que não são do seu rebanho, mas que convém a eles agregá-las. Entendeu? Então existem sim igrejas com maiores, entre aspas, vamos comparar com escolas, maiores taxas de aprovações. Se nós pensarmos dessa forma, irmãos, desta forma com que biblicamente João nos relata o que Cristo disse, acabaria essas divisões denominacionais. Porque na verdade, irmãos, todo cristão, ele é ovelha de Cristo, não é ovelha de pastor, não é ovelha de denominação e nem de placa de igreja. Mas infelizmente, alguns neopastores, que se intitulam pastor, né, eles costumam dizer que só o evangelho deles é verdadeiro, que só eles que detêm o conhecimento da verdade, e acabam causando divisões e brigas e contendas entre as mesmas ovelhas. Sabe o que é interessante de ovelha, irmãos? É que se você vai para Israel, né, e tem o curral de ovelha, eles fechavam assim, faziam um círculo, geralmente era um círculo cheio de pedra, um murinho alto, às vezes não tinha porta, o pastor deitava na porta para as ovelhas não saírem. Mas quando um pastor tinha que ir para outro lugar, e tinha um curral numa outra terra, ou um outro curral diferente, e vinham às vezes 2, 3 pastores do mesmo fazendeiro, eles colocavam todas as ovelhas juntas no mesmo curral. Ou deixavam todas pastarem juntas, enquanto eles ficavam conversando, ou fazendo algum a fazer, mas quando eles iam embora, cada um se levantava, dava o seu assobio, ou chamava de uma forma específica, e as suas ovelhas iam atrás dele, as ovelhas do outro iam atrás do outro, e as ovelhas do terceiro iam atrás do terceiro. Elas podiam estar misturadas juntas, mas quando um chamava, né, elas iriam atrás. Assim é Cristo. Hoje nós estamos misturados, né? Mas na hora certa, aquele que for ovelha de Cristo, ele vai chamar, e essa ovelha vai ir atrás deles. Então não é todo mundo que está na igreja, que parece ovelha, ou às vezes até que é ovelha, mas não é ovelha de Cristo. Não entendeu o evangelho, não o evangelho da letra só, o evangelho de pôr esta letra aqui na vivência diária. Se nós não colocarmos as letras do que nós lemos aqui, pegar esse evangelho e não fazer ele na praticidade diária, nós não entendemos o evangelho. O evangelho não é letras, não é um livro, não é falar de Jesus. O evangelho é pegar tudo aquilo que Jesus ensinou e colocar como uma prática de vida, é uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida tem um galardão, tem um prêmio, que é a salvação. Todos que creem em Cristo vão se salvar, todos que batizaram em Cristo vão se salvar? Irmãos, há como perder a salvação? Claro que há. Existem 2 formas de nós perdermos a salvação. A primeira é blasfemar contra o Espírito Santo, que era atribuir uma obra do Espírito Santo ao demônio, ao diabo. A segunda forma é apostatar da fé. Simplesmente não quero mais, desistir. Acho que aquela filosofia já não serve para mim, o cristianismo. Então eu apostato da fé. Essas são as únicas 2 formas de nós perdermos a salvação. Ah, irmão Tiago, mas e se eu cometer um pecado? Você vai pedir perdão e você tem Cristo como seu intercessor. Ah, então eu posso fazer isso todas as vezes? Se você realmente pensa assim, é sinal que você não conheceu o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é uma regra colocada em que ela não vai haver exceção. Não. Cristo não julga desta forma. Cristo, ele conhece todo o contexto, por isso que ele fala assim, nós vamos ser julgados pelo justo juiz. Justo juiz é o que conhece todo o contexto da nossa vida, desde o primeiro até o último na terra. Então, às vezes, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Existe adultério e adultério. Que isso, irmão Tiago? Você está falando uma... Não, deixa eu explicar. Existe o adultério, que é quando é uma fraqueza carnal, uma fraqueza de personalidade. A pessoa ela tem tudo, tem uma esposa, um esposo amoroso, e ela acaba, por uma fraqueza moral, traindo. Existe um adultério, quando um dos cônjuges, eles não cumprem os seus papéis, falham, exemplo.
A mulher mais ou menos é assim, ó. Ela fica nervosa, o que ela faz? Ela corta as duas coisas que o homem precisa essencialmente para viver, sem ser espiritual, o homem carnal. A comida e o sexo. O sexo, irmãos, não é um dos cônjuges que tem que falar, não quero fazer sexo, não. Quando você casa, é um só corpo. Se um quer fazer o sexo, o outro se sacrifica para satisfazer o seu corpo. É o teu esposo ou a tua esposa. É assim que funciona. Se você quer se abster do sexo para se santificar, os dois têm que estar de acordo, mas não pode ser por um tempo muito longo, para que não entre nessa conversa aí a tentação ou a carnalidade. Então eles têm que estar de acordo, uma só carne. E a mulher, geralmente, às vezes também algum homem, quando eles brigam, a primeira coisa que ela faz é cortar o sexo, abrindo assim uma brecha. Então, se a mulher ou o homem não cumpre o seu papel no casamento e vem a cair no adultério, há um outro peso no julgamento de Deus, porque Deus é o justo juiz. Se for um juiz da terra, irmãos, nós vamos levar um caso para ele, porque o juiz da terra é uma intercessão. Eu não consegui, né, eu e a pessoa que me demandou, ou a pessoa que eu demandei, nós não entramos no acordo. Nós tivemos que ir atrás de uma pessoa para interceder, né, para ela julgar o nosso caso, para ser a pessoa que vai moderar. E ele vai julgar aquele caso, ele não vai julgar a nossa vida, vai julgar o nosso caso. Deus não, irmãos. Deus ele vai julgar o caso, mas ele sabe do contexto todo, porque ele é onisciente. Ele possui toda a ciência, ele sabe tudo o que aconteceu. Por isso que nós vamos ter grandes surpresas no final. Às vezes a gente vê um cônjuge que separou de um cônjuge, nós julgamos, costumamos julgar pela nossa rasa visão. Por isso que a nossa visão, Deus vê diferente de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. A minha igreja é verdadeira, é só a minha igreja que salva. Irmão, se você tem isso no teu coração ainda, você primeiramente não é um cristão. Nós temos que ver todos os cristãos como uma só família. Tá? Ah, mas eu sirvo a Deus ali, não tem problema. Mas considerem os outros cristãos como seus irmãos. Tá? E não fiquem em pé de guerra entre eles mesmos, porque isso não é o que Cristo ensinou. O próprio Jesus, irmãos, estava ali com seus discípulos e tinha outro grupo se batizando no batismo de João Batista. E os discípulos falaram, estão batizando o Senhor. O Senhor falou, deixa eles. Quem não é contra nós, é por nós. Então não queira impor a sua doutrina, a sua igreja. Pregue o evangelho de Cristo, não a sua denominação. Ensina o evangelho de Cristo, não a tua denominação. Eu, irmãos, fui cooperador da congregação cristã, mas eu preguei o evangelho. Vocês podem perguntar para a igreja de Salt Lake City se eu estou mentindo. Não pregava o exclusivismo, pregava o evangelho. Nunca preguei que é só a congregação que salva. Porque isso não é verdade. Não é. Se o próprio Jesus aqui disse que ele vai, irmãos, agregar ovelhas de outro rebanho que não são nem cristãos. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus que disse. Então a igreja verdadeira, ela não existe, irmãos. A igreja de Cristo, ela existe, mas ela está fragmentada em diferentes denominações. É para você entender o evangelho do jeito que ele está escrito. E eu senti, irmãos, de fazer este vídeo para vocês hoje. Como vou fazer um amanhã também. Né? Hoje já é a noite, mas eu vou lançar esse vídeo amanhã. Então, irmãos, vamos colocar atenção para nós não errarmos. Ficar nesta briga de denominação, de reformado, eu falo muito do calvinismo, porque sim, considero o calvinismo uma distorsão do evangelho. Mas eu considero alguns irmãos calvinistas, alguns, né, os que são sinceros, os que não disseminam ódio, que não fazem acepções, irmãos. Irmãos. Por quê? Porque confessam Jesus. Agora, se o teu calvinismo está maior do que o seu cristianismo, alguma coisa está de errado. Se a Ellen White está maior do que o livro, do que a Bíblia, alguma coisa está errada. Se o Joseph Smith está maior do que a Bíblia, alguma coisa está errada. A Bíblia é o único livro, é a única conduta de fé que nós devemos seguir. Ah, mas eu sigo outros livros que me ajudam a compreender. Você não precisa. As palavras desse livro são palavras simples e de um fácil entendimento. E você só vai conseguir entender a profundidade dessas letras através do Espírito Santo de Deus. Também não fui eu que disse. Está escrito aqui pelo próprio João, relatando o que Jesus Cristo disse. Jesus não deixou para nós um outro teólogo que falou que esse nos guiaria. Ele falou, o Espírito Santo.
Eis que eu vou ao Pai, e vos deixarei o Espírito Santo. Esse vos guiará em toda a verdade. Ele não falou, vou deixar John Wesley, ou Calvino, ou Armínio, ou Pelágio, ou outro. Não, ele falou o Espírito Santo. E esse vos guiará em toda a verdade. Então tomamos cuidado com qual doutrina, ou qual denominação nós ficamos aí exaltando, porque às vezes nós estamos correndo num sério erro de colocar a denominação no lugar que é de Cristo. É só a Cristo que cabe a cadeira do julgamento. E se nós não consideramos irmãos da outra denominação como nossos irmãos, nós estamos aborrecendo-os, e Paulo nos chama de homicidas. E os homicidas não entrarão no reino dos céus. Tá bom, meus queridos? É um vídeo curto, era para ser mais curto, mas eu não consigo fazer um vídeo de menos de 25 minutos. Era para ser de 10, mas um assunto puxa o outro. Espero que esse vídeo venha ajudar a todos, que nós venhamos a quebrar um pouco este muro denominacional, para que nós possamos realmente entender o verdadeiro Evangelho de Cristo. A todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um abraço. Tchau, tchau.